Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal do YouTube. Se você estiver assistindo esse vídeo no YouTube, sejam todos muito bem-vindos à minha página do Instagram, se você estiver vendo esse vídeo no Instagram ou no Facebook. Hoje a gente vai conversar sobre suplementação proteica e eu vou responder a seguinte pergunta que muitos praticantes de musculação fazem. Qual a dose, qual a quantidade ideal de proteína para eu otimizar os meus resultados? E os resultados que eu falo aqui são os resultados relacionados à hipertrofia, ou seja, ao ganho de massa muscular e à força muscular. Bem, vamos começar falando o seguinte. Todo mundo sabe, principalmente quem treina musculação, que a proteína ela é um macronutriente muito importante para os resultados, principalmente quando a gente fala nos ganhos de massa muscular. Só que eu sempre falo isso aqui quando eu falo em proteína, né, em suplementação com proteína. Muitas vezes as pessoas constroem o seguinte raciocínio: se proteína é um macronutriente importante para a hipertrofia, então quanto mais proteína é melhor. Só que esse raciocínio ele está equivocado, porque da mesma forma que você tem a sua necessidade diária de carboidrato, de gorduras, de vitaminas e de minerais, a mesma coisa acontece para proteínas. Então você tem a sua necessidade diária que você deve ingerir, e se você ultrapassa aquela necessidade, aquilo não vai te conferir mais benefícios no que diz respeito ao ganho de massa muscular e força, principalmente relacionado ao ganho de massa muscular. Mas enfim, qual a quantidade ideal de proteína para que eu consiga resultados relacionados ao ganho de massa muscular e força muscular? Para responder essa pergunta, hoje eu vou ser bem direto. Eu trago um estudo que foi publicado no ano de 2022, portanto no ano passado. Esse estudo ele foi publicado por um grupo de pesquisadores de várias nacionalidades. Esses pesquisadores foram pesquisadores canadenses, brasileiros, franceses, ingleses, espanhóis, americanos e italianos. Esse estudo ele foi publicado numa revista que em tradução livre ficaria Jornal de Caquexia, Sarcopenia e Músculo. Esse estudo foi um estudo de revisão e meta-análise, onde eles usaram 74 estudos que analisaram as dosagens de proteína, diferentes dosagens de suplementação proteica e os seus efeitos no ganho de massa muscular e força em praticantes e em não praticantes de musculação, em pessoas jovens e em pessoas idosas. Então vamos lá para os resultados principais. Eu tenho 3 pontos importantes para te falar. O primeiro tem a ver com os teus resultados. Qual a dose ideal para que você consiga otimizar os resultados relacionados à hipertrofia muscular, ao ganho de massa muscular? Os estudos mostraram que quando você ingere uma quantidade igual ou um pouco superior a 1,6 gramas por quilograma por dia de proteína, você consegue otimizar os resultados relacionados a ganho de massa muscular. Então você consegue ganhar mais massa muscular. E os estudos apontaram que a média de ganho de massa muscular ela oscila ali entre 1,3 a 1,4 quilos de massa magra, comparado ao grupo placebo, que não ingeriu proteína, por exemplo, que ganhou uma média ali de 800 gramas de massa magra. Então, quando você ingere mais proteína do que eu falo aqui é entre 1,6 até um pouco mais do que essa quantidade, então você ganha ali no máximo 1,4 kg de massa magra. Nessa quantidade de massa magra também está a massa muscular, tá? No entanto, os pesquisadores observaram que as pessoas que ingeriam entre 1,2 a 1,5 gramas por quilograma por dia de proteína tinham até ganhos na massa muscular, só que esses ganhos aconteciam numa magnitude menor. E tinham inclusive estudos que nem mostravam ganhos. Então, se você ingerir entre 1,2 até 1,5 gramas, pode ser que você ganhe massa muscular. Se você ganhar, vai ganhar numa magnitude menor do que se você ingerir um pouco mais de proteína, como por exemplo 1,6 gramas ou um pouco mais. E pode ser que você nem consiga ganhar massa muscular. E agora vai a notícia ruim. Se você ingere menos do que 1,2 gramas por quilograma por dia de proteína, e todas essas informações que eu estou dando para vocês são considerando que você treina musculação, considerando que você treina força. Então, se você ingere menos do que 1,2 gramas por quilograma por dia de proteína,
prepare-se para não acontecer exatamente nada com você, ou seja, você nem vai ganhar, nem vai perder, ou seja, você vai manter a massa muscular. Portanto, vamos lá, se você deseja manter a sua massa muscular, você pode ingerir ali até menos do que 1,2 gramas por quilograma por dia de proteína. No entanto, muita gente, eu diria a maioria das pessoas, tem como objetivo principal o ganho de massa muscular. E se o teu objetivo é esse, você precisa ingerir 1,6 ou um pouco mais de proteína. Em relação aos ganhos de força, vamos lá para os ganhos de força. A gente já terminou aqui a parte de hipertrofia. Vamos para os ganhos de força. O que é que os pesquisadores observaram? Que em relação à força do supino, houve ganhos significativos para os jovens que ingeriram um pouco mais de proteína, né? De 1,6 até um pouco mais do que 1,6 gramas por quilograma por dia de proteína. Houve ganhos significativos na força muscular do supino nos jovens e um efeito pequeno ali nos idosos. No entanto, quando a gente considera a força muscular dos membros inferiores, avaliada ali com agachamento, avaliada com leg press, com cadeira extensora, o que é que aconteceu? O grupo que fazia musculação e suplementava proteína tinham ganhos mais expressivos, tinham ganhos mais significativos. No entanto, o grupo que só tomava proteína e não treinava musculação não teve efeito significante. Ou seja, se você deseja ganhar mais força muscular, apenas tomar proteína não é importante. Você precisa de carga mecânica, você precisa de estresse mecânico, ou seja, treinar força. Então vamos lá para alguns avisos e algumas considerações. Eu preciso dizer para você, em primeiro lugar, que eu não sou nutricionista, portanto eu não tenho formação na área da nutrição. Eu sou profissional de educação física, minha área específica é o treinamento de força, é a musculação, principalmente quando a gente fala em musculação para o tratamento e prevenção de doenças crônicas. As informações que eu estou te dando aqui são apenas divulgação de estudos científicos e isso eu posso fazer tranquilamente sem problema nenhum. Portanto, se você quer alguma informação mais detalhada, se você quer alguma orientação mais assertiva, a dica que eu te dou é que procure um nutricionista. De preferência um nutricionista da área da nutrição esportiva ou relacionada ao exercício físico. Aí você vai ter uma orientação mais assertiva. Mas deixa eu te dar um exemplo aqui. Você precisa ingerir uma quantidade menor de proteína do que você pensa. Muita gente pensa que você tem que ingerir proteína o tempo todo, ou seja, proteína no café da manhã, proteína no almoço, proteína no jantar, e você precisa ingerir bem menos do que você precisa. Por exemplo, se você tiver uma média de 80 quilos de peso corporal, considerando que você vai ingerir 1,6 gramas de proteína, que é a quantidade indicada para ganhos na massa muscular, você precisaria ingerir ali 128 gramas de proteína por dia. Você consegue fazer isso tranquilamente só com comida. Eu não estou dizendo que a suplementação é errada. Ela pode entrar em situações pontuais e pode entrar também sem problema nenhum, mas você consegue facilmente isso com comida. Mas enfim, converse com um nutricionista para que você tenha uma orientação mais assertiva e informações mais detalhadas sobre a suplementação proteica. Bem, a mensagem que eu queria deixar para você é basicamente três. A primeira, se você deseja ganhar mais massa muscular, a quantidade de proteína que você tem que ingerir tem que ser 1,6 ou um pouco mais de 1,6 gramas por quilograma de peso corporal. Se você ingere entre 1,2 a 1,5, os ganhos podem até acontecer, mas acontecem numa magnitude menor e pode ser que não aconteça. No entanto, se você ingere menos do que 1,2 gramas por quilograma de proteína por dia, provavelmente você não vai ter resultado nenhum, ok? Então eu espero ter contribuído, um abraço a todos e até mais.